voltar a falar do jogo. A Laís pergunta, e aí vai direto para o Gilvan, qual a principal diferença do Corinthians de Thiago Nunes e do Mancini? Responde aí pra gente, Gilvan, e pra Laís também, manda aquele abraço para ela. Abraço não, manda um beijo. Beijo. Então, acho que a principal diferença é justamente essa garra corintiana, digamos assim, né? O Corinthians tinha perdido um pouco isso no início da temporada, muito por conta da pressão dos torcedores, da própria diretoria também querer mudar esse panorama do Corinthians que se notabilizou por conquistar títulos aí de uma forma mais aguerrida, ganhando de 1-0, 2-1, quando dava 2-0. Então, acho que o principal, a motivação foi essa. E o Wagner Mancini conseguiu arrumar muito bem a defesa. O Corinthians não é uma equipe que vem sofrendo muitos gols, vem conseguindo segurar bem. Contra o São Paulo foi muito bem. O Bruno Mendes também vem me surpreendendo, vem jogando muito bem. Hoje mesmo eu achei mais uma partida segura dele. Então, acho que o Wagner Mancini utilizou justamente disso. Acho que para a próxima temporada ele provavelmente deva ficar, ainda mais se conseguir uma vaga aí na pré-Libertadores. Acho um pouco difícil, mas o brasileiro aí dá essa possibilidade. Então acho que ele foi justamente nisso, nessa se defender primeiro para depois atacar, e ele conseguiu. O Corinthians hoje tem peças que possibilitam isso. O próprio Otero no meio de campo, o Casares já não é um jogador assim, mas são peças. O Fábio Santos chegou também, arrumou a defesa do Corinthians. Então foram também peças que após a chegada do Wagner Mancini, que aí ajudaram para essa reconstrução defensiva. O Corinthians tinha perdido isso no início da temporada, não tinha nem pé nem cabeça, a gente não sabia como o Corinthians jogava. E com Wagner Mancini, não. Se não joga um futebol mais bonito do Brasil, um futebol mais eficiente, digamos assim, mas joga um futebol que consegue garantir 3 pontos e não vem sofrendo. Acho que o principal temor da torcida corintiana era esse. Sofrer aí nas rodadas finais do campeonato, mas aí com o Wagner Mancini ele conseguiu ajustar justamente essa questão defensiva aí. Posso também responder essa pergunta, que é interessante, o ponto que o Gilvan... Posso? Deu uma travada só para mim ou o Renan que deu uma travada? Acho que Tem foi o uma travada Renan. aqui, pode sim. Beleza. É justamente o que o Gilvan falou. Não que o Thiago Nunes não tinha um elenco para fazer um futebol melhor, mas acho que são dois pontos da diferença, né? O Mancini ele chegou com a pretensão de acabar tirando o time desse perigo da zona de rebaixamento. Então ele começou organizando o time de trás para frente. Ele não insiste tanto no Luan quanto o Thiago Nunes insistiu, e é natural. Foi a principal contratação, a peso de ouro, né? O euro tá caro pra caramba e foi o que o Corinthians foi tirar lá do Grêmio. E a questão da lateral esquerda, né? O lado esquerdo do Corinthians. Hoje o Fábio Santos ele traz muito mais segurança. Mesmo o Carlos Augusto tendo boas partidas, o Carlos Augusto é um menino, né? Tanto é que ele foi negociado. O Fábio Santos já é um cara um pouco mais experiente. Então as peças que chegaram para o Corinthians, né? Hoje o Otério e o Casares jogaram junto. Talvez se o Thiago Nunes tivesse essas peças, ele poderia ter implantado um futebol melhor. Mas a principal diferença para mim é o momento, né? O Thiago Nunes ele pegou um time que disputava a Libertadores, um time que ele tinha responsabilidade de mudar uma filosofia de 10 anos, aliás, vou corrigir, 12, porque desde o ano de 2008 para cá, essa filosofia do Corinthians, que é um futebol organizado, um futebol pouco vistoso, né, para as pessoas, modo de se falar, né, futebol bonito, mas futebol muito organizado e que quando tem uma chance lá na frente acaba fazendo gol. Mas as peças também é importante lembrar, né, Otério e Casares talvez na mão do Thiago Nunes faria ele ter mais opções ali para armar o time. E só em cima do que o Thiagão falou, vale lembrar também que quando o Thiago Nunes estava no comando ainda do Corinthians, o Corinthians perdeu o Carlos ali na lateral esquerda, que estava jogando bem. O próprio Pedro Henrique, que foi para o Atlético Paranaense, ele ficou sem mais um volante. E aí depois as peças chegaram justamente na sua saída. Ou seja, ele não tinha tantas opções, tinha ali mais o Luan no meio de campo. E aí o Wagner Mancini não, o Wagner Mancini justamente conseguiu Casares e Otero, que conseguem fazer essa diferença aí no meio de campo do Corinthians.